E um bom crochê para você, aqui é a Pitula. Hoje, nesta videoaula, vamos fazer o tapete pé do vaso do nosso jogo de banheiro Silvana. Se você ainda não acompanhou as outras peças, vou deixar o link aqui para você na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui do canal. Eu recomendo que você assista primeiro, comece a fazer o seu jogo de banheiro se você tiver gostado aqui desse modelo. Comece pelo tapete, porque assim você vai se acostumar com a pontuação e também com a execução aqui do nosso modelo, com as repetições do modelo. Então, comece pelo seu tapete, porque vai facilitar, você vai fazer as outras peças bem mais rápido se você já tiver se acostumado com o modelo. Então, vou deixar o link aqui do tapete na descrição do vídeo para você. E se você gostou também desse tipo de trabalho, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e simbora para a videoaula. E vamos lá para a nossa videoaula, que essa é a aula do tapete pé do vaso. Vou continuar usando o barbante número 8. Você use a agulha que você se sentir mais confortável. Vou usar a agulha número 4. E aqui vamos fazer um total de 27 correntinhas. 27 correntinhas. 27 correntinha. Aqui vamos voltar na nossa quinta correntinha. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá na quinta. E já começamos a fazer aqui o nosso bloquinho de 3 pontos altos. E assim, vamos fazer aqui 5 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas e pulando 2 correntinhas de base. Faço 3 pontos, nosso bloquinho inicial, 2 correntinhas, vamos pular 2 pontos de base e assim repetir 5 bloquinhos, contando com esse até o final. Completei 5 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui no final a gente faz 4 correntinhas. Vamos prender aqui no último pontinho que a gente finalizou o nosso bloquinho com um ponto baixíssimo. Vamos caminhar com ponto baixíssimo até o espaço da correntinha. Chegando no espaço da correntinha, já vamos subir 3 correntes para iniciar aqui a próxima carreira. E já vamos colocar mais 2 pontos aqui no mesmo espaço para completar o bloquinho. E vamos fazer aqui os nossos bloquinhos até chegar lá na curva. Na curva, eu já te mostro. E assim, deu um total de 4 bloquinhos aqui até a gente iniciar a nossa curva. Fizemos 2 correntinhas. E aqui na curva, vamos fazer igual a gente fez no tapete. Um ponto alto, separado por 2 correntinhas, por 6 vezes. 6 pontos altos aqui, separados por 2 correntinhas. E assim, fizemos 6 pontos altos separados aqui por 2 correntinhas, a nossa curva. Agora, vamos repetir os nossos bloquinhos até chegar lá do outro lado, que vamos fazer a nossa outra curva. Nesse tapete perto do vaso, vai ser diferente, ok? Completei os meus bloquinhos até chegar aqui na curva. E aqui dentro da curva, a gente vai colocar 3 bloquinhos aqui dentro da curva para finalizar a nossa carreira, com separação de 2 correntinhas. Vamos colocar 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Colocando o terceiro bloquinho já aqui na minha curva. E 3. Fizemos aqui um canto pra gente colocar essa parte aqui reta, né? Então, vamos fazer 2 correntinhas. Vou lá no meu bloquinho, fecho aqui a minha carreira, nossa segunda carreira, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vamos subir 5 correntes para a próxima carreira. E assim, vou trabalhar aqui os meus bloquinhos até chegar na curva. E na curva, eu já te mostro certinho.
E assim completei os meus bloquinhos aqui, a partir da onde que a gente iniciou a carreira. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. 4 bloquinhos e a gente já começa a fazer a repetição da nossa curva com 5 conjuntinhos de 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? A nossa curva aqui, a repetição é a mesma que a gente fez no tapete. As contagens é igualzinho. Agora que a gente vai repetir 5 bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui no nosso canto, e aqui a gente vai fazer diferente. E eu já te mostro, vamos produzir 5 bloquinhos até chegar no canto. Após finalizar a nossa curva aqui, fizemos os nossos 5 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui 2 cantos com o nosso leque, os 2 bloquinhos de 3 pontos altos no mesmo espaço de base aqui, para fazer o nosso canto reto, né? Ficamos com 2 bloquinhos aqui dos 2 lados, a mesma repetição, para fazer aqui essa parte reta, ok? Depois a gente faz 2 correntinhas, vamos completar aqui o 5º bloquinho, que ficou faltando do outro lado. Vamos fechar aqui na 3ª correntinha, com um ponto baixíssimo. E agora, vamos para a nossa próxima carreira, subindo 3 correntes. E vamos fazer a carreira toda de ponto bloquinho, somente 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no espaço das 2 correntinhas. E aqui, no nosso canto, vai fazer a mesma coisa, vamos colocar o nosso leque aqui de 2 bloquinhos de 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui nessa parte reta, vai continuar reto. Então, eu vou fazer a minha repetição e já te mostro certinho aqui esta parte. Como eu disse para você, completei a repetição somente de pontos bloquinhos aqui, sem separação de curva, só a repetição de pontos bloquinho por toda a carreira, sendo que aqui no canto a gente vai continuar fazendo o nosso leque aqui do canto, para formar aqui o nosso recorte do pé do vaso, ok? Então, aqui a gente continuou fazendo a repetição do nosso leque nessa carreira, ok? Então, agora vamos continuar para fazer a nossa carreira aqui de base para a cor verde. Vou entrar lá na 3ª correntinha, fechar com ponto baixíssimo. Vamos caminhar com ponto baixíssimo até o espaço de correntinha. Chegando no espaço de correntinha, vamos subir 6 correntes. No mesmo lugar, colocar o ponto alto, a mesma repetição que fizemos lá no tapete, que é os nossos pontos V aqui. Sem correntinha de intervalo para o próximo ponto V, vamos para o próximo espaço. E fazemos aqui o nosso ponto V, com 3 correntes ou 4 correntes. Se você quiser também, pode colocar 4 correntes, não tem importância, tá ok? Dou a laçada novamente, sem correntinha. E assim, vamos repetir aqui um total de 5 pontos V, até a gente fazer o nosso aumento da curva. E assim, fiz o total de 5 pontos V, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na curva, já vou começar a fazer o meu aumento aqui nesse ponto. Já faço o meu aumento lá no ponto do bloquinho, igual a gente fez no tapete. Mesmo jeito, um ponto V aqui dentro do bloquinho, do ponto do meio do bloquinho. Fica desse jeito assim. Agora, eu vou para o próximo espaço e vou continuar a minha repetição até o próximo canto, que a gente vai pular esses 2 espaços aqui. E no próximo, a gente vai fazer o nosso ponto V de aumento dentro do bloquinho. Pulamos os nossos 2 espaços aqui, temos 2 espaços, e aqui já faço novamente um ponto V dentro lá do 3º ponto, do ponto do meio, né, do bloquinho. 3 correntinhas e faço o meu ponto aqui dentro. E assim a gente fez o nosso aumento aqui da curva com os 2 pontos dentro do bloquinho aqui, igual a gente fez no tapete. E vamos continuar a repetição até chegar lá no nosso canto. No canto, eu já te mostro certinho que vamos fazer a mesma repetição dos bloquinhos lá no canto, ok? Completei aqui toda a repetição dos pontos V até chegar aqui no nosso canto, que é a parte reta, né, onde a gente está fazendo os leques. E aqui eu já faço meu leque sem espaço de correntinha. Faço o meu leque do canto, faço aqui os meus 2
bloquinhos de intervalo aqui na nossa parte reta. Já faço meu leque novamente, porque aqui é onde a gente vai fazer o nosso recorte do vaso, tá ok? Aqui essa parte é igualzinho a gente fez lá no tapete. Igualzinho, que a gente mudou, foi somente aqui que vamos fazer na parte reta. Agora, a gente vai continuar aqui a repetição dos pontos V, de 3 correntinhas de espaço, até a gente finalizar aqui a carreira, fazer o corte do fio e pegar a nossa parte verde, né? A nossa linha para fazer a parte verde. Então, aqui já completo a minha carreira, fiz aqui o meu último ponto V, vou lá na terceira correntinha, vou fazer a emenda de carreiras com ponto baixíssimo, vamos cortar e pegar o fio verde. Cortei o meu fio aqui, peguei o meu verde, e para fazer a nossa carreira de verde das folhas e do botãozinho aqui do nosso trabalho, do nosso modelo, é a mesma repetição que a gente fez no tapete, é do mesmo jeito que a gente vai fazer. Vai mudar só essa carreira de verde que a gente vai começar por aqui, vamos começar dentro aqui do cantinho, para que eu possa explicar para você mais fácil. Então, vou prender aqui dentro do leque do canto, prendo o meu verde. Agora, já dou a laçada na agulha, temos aqui os nossos 3 pontos altos do nosso bloquinho, a gente vai pegar o último deles. Então, vou entrar nele assim, desta forma, e vamos fazer aqui os nossos 5 pontos altos, pegando lá o pontinho aqui do nosso bloquinho. Então, a gente vai lá e pega e faz aqui o nosso ponto folha, né? A nossa folhinha aqui, 5 pontos. 5 pontos altos, já dou a laçada na agulha, vou entrar agora aqui nesse pontinho do meio também do bloquinho, da carreira anterior de base. Nesse ponto, já faço um ponto alto. Agora, faço o meu ponto picô, com 3 ou 4 correntinhas da sua escolha, e fecho aqui meu ponto picô, mais um ponto alto no mesmo lugar. O meu fio tá escapando bastante, desfiando, né? Dou laçada novamente, vou lá pegar aqui de novo esse pontinho alto do bloquinho. Então, pego lá o pontinho alto do bloquinho e vou fazer aqui os meus 5 pontos altos, segurando aqui o meu pontinho do bloquinho, que é o ponto alto. Vamos colocar 5 pontos aqui dentro dele também. 5 pontos altos, vou para o espacinho aqui de correntinha e faço o meu ponto baixo. Dou laçada novamente, vou lá para o ponto alto aqui do bloquinho e vou fazer os meus 5 pontos aqui, pegando o ponto alto do bloquinho. Os 5 pontos para fazer a nossa folha. Fiz os meus 5 pontos, vou no ponto alto aqui da carreira de base, lá do bloquinho, que é o pontinho do meio, novamente fazer um ponto alto, fazer o meu ponto picô. Faço mais um ponto alto no mesmo lugar. E aqui, vou pegar novamente o ponto alto aqui do lado, que é do nosso leque, né? Do mesmo jeito que a gente fez lá no leque anterior, a gente vai repetir aqui, segurando lá o pontinho alto e fazendo 5 pontos, segurando aqui o ponto alto lá da nossa carreira de base, do nosso leque. Então, a gente vai fazer 5 pontos aqui, segurando ele. Fiz os 5 pontos, vou lá no meu pontinho aqui, o intervalo entre os leques, né? O intervalo de correntinha, faço um ponto baixo. Agora, eu dou a laçada na agulha, vou lá para o meu ponto aqui, V, e vou começar a nossa repetição, igual a gente estava fazendo lá no tapete. Já faço o meu ponto alto aqui, e vamos fazer os nossos 5 pontos altos, pegando aqui o nosso ponto V.
5 pontos altos, vou no meio aqui, que é o intervalo do nosso pontinho V, já. Então, aqui a gente já começa a fazer a mesma repetição que a gente fez no tapete. É do mesmo jeito, só mudou aqui a parte reta, né? A nossa parte aqui do recorte, que a gente fez a nossa folhinha dessa maneira aqui, pegando no leque aqui do canto e pegando lá os pontinhos de base aqui da nossa carreira de pontos bloquinho, né? Então, fica desse jeito. Aí, a gente vai continuar fazendo a mesma repetição aqui por toda a volta, igual a gente fez no tapete, tá ok? Aqui do avesso fica desse jeito, porque a gente pegou um pontinho aqui do lado, né, do ponto bloquinho, ok? Então, vamos completar a nossa carreira de verde e eu já volto com você. E assim, completei aqui no canto toda a repetição do nosso ponto folha, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 folhinhas aqui na nossa base. Agora aqui é só a gente fechar lá onde a gente iniciou o nosso trabalho com um ponto baixíssimo. Vamos deixar esse fio verde aqui à espera, como a gente já deixou lá nas outras peças, né, no tapete. A gente sempre deixa o fio aqui à espera para evitar arremate. E agora, a gente vai começar a fazer o nosso ponto, né, dos botõezinhos. Você pode fazer aqui os seus botõezinhos em qualquer espaço aí das suas folhas, lá das suas correntinhas. Então, aqui, o botãozinho você vai fazer do mesmo jeito que a gente fez lá no tapete e nas outras peças, tá ok? Então, essa parte aqui eu não vou explicar, porque a gente já aprendeu a fazer. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito aqui em todos os espaços das nossas folhas, ok? Então, vamos fazer os nossos botões. Completei aqui toda a repetição do nosso ponto do botãozinho aqui no nosso pé do vaso. Ficamos com um total de 12 botãozinhos aqui. Eu tive perguntas também nesse tapete, por que que os botãozinhos ficam assim soltinho? É porque a gente tem que colar. Então, você vai lá também aqui no pé do vaso, passa um pinguinho de cola aqui bem, coloca bem pouquinho mesmo, não precisa muita cola. Aqui e prende o seu botãozinho, porque aí ele fica bem certinho mesmo nas posições aqui e não fica assim soltinho, ok? Agora aqui, antes de você finalizar a sua carreira de botãozinho, lembre-se de deixar a sua linha, né, que a gente não fez o corte, a linha aqui na cor verde para frente do trabalho, para a gente poder continuar a nossa repetição aqui. A gente vai fazer a mesma repetição que fizemos lá no tapete, é do mesmo jeito que vamos fazer agora novamente. Vou entrar no ponto baixo aqui, entre os botões, esse ponto baixo, vou fechar aqui com ponto baixíssimo apenas para fazer a emenda de carreiras. E agora, nos espaços de correntinha, a gente vai colocar 3 pontos baixos, sempre fazendo aqui a mesma repetição que fizemos lá no tapete. Atrás do botãozinho aqui, no espaço atrás do botão, vamos colocar 3 pontos baixos. O meu botãozinho tá assim porque eu usei um barbante número 4 para fazer ele. Como eu expliquei lá no tapete, você pode usar um fio mais fino para fazer os seus botõezinhos também, ok? Então, em cada um dos espaços, 3 pontos baixos. Aqui, entre o botão, a gente vai abraçar assim, entrando lá e pegando atrás, fazendo um ponto baixo também, aqui no intervalo das folhinhas e dos botõezinhos. Então, vamos continuar essa repetição e eu já volto com você. Completei a repetição aqui dos nossos pontos baixos na cor verde. A gente vai lá no nosso pontinho baixo lá inicial, vamos fazer a emenda de carreiras aqui e cortar essa cor verde, porque a gente já finalizou aqui todas as carreiras, né? Nossa cor verde. Sempre lembre-se de puxar as orelhinhas aqui do seu crochê, puxe aqui do lado para que se ajuste aqui essas quantidades de carreiras que a gente fez, dá aquela puxada básica assim nas orelhas do seu crochê, tá bom? Agora, vamos pegar a cor da base novamente. Vamos colocar aqui no pontinho baixo, temos aqui
o nosso ponto baixo de emenda aqui, de distância entre um botãozinho e outro, né? Que é a emenda aqui das folhinhas. Então, vou entrar aqui, que esse é o nosso canto, a nossa parte reta. Que estamos aqui na nossa parte reta, onde temos aqui os nossos pontos leques. Então, é nessa posição aqui, nesse pontinho do lado. E vamos fixar o nosso fio aqui, e vamos fazer 3 pontos altos. E assim, a gente faz os nossos 3 pontos altos aqui na nossa repetição, e vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez lá no tapete. Pulamos 2 pontos baixos de base e vamos fazer 3 pontos altos, que é o nosso bloquinho aqui de intervalo, né? Os nossos pontos bloquinho. E assim, vai dar um total de 21 ponto bloquinho aqui em toda a nossa carreira. 21 pontos até chegar aqui no outro lado do nosso canto, ok? Assim, completei aqui a minha carreira de bloquinhos, pulando 2 pontos baixos de base aqui. Ficamos com um total de 21 bloquinhos em toda a nossa volta aqui, porque agora a gente vai fazer carreira de ida e volta. Chegando aqui do outro lado, que é no outro canto aqui do nosso recorte, a gente já vai subir. Observe bem que a gente fez um ponto aqui um ponto antes do ponto baixo, um ponto no ponto baixo e outro ponto alto aqui no ponto baixo, né? Depois daqui da nossa separação entre folhas, que fica aqui no canto do nosso recorte, ok? Se tiver dúvida, é só deixar aqui nos comentários, ok, pessoal? Agora, vamos subir 5 correntinhas. 5 correntinhas, vou virar o meu trabalho e eu vou aqui para o espaço e já fazer aqui o meu bloquinho. E assim, vamos fazer um total de 6 bloquinhos até a gente começar a fazer aqui o nosso aumento da curva, que são os 8 pontos leque aqui. Então, vamos fazer 6 pontos bloquinho, e eu já te mostro aqui a nossa curva com 8 pontos leque. Depois, a gente faz novamente 6 pontos bloquinho aqui do outro lado, ok? E assim como eu disse para você, completei a repetição aqui de 6 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, a gente faz a nossa curva aqui, igual a gente fez lá no tapete, com 8 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leques, ok? E do outro lado, a gente volta a repetir os nossos 6 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Agora que a gente vai fazer a nossa corrente com 35 correntinhas. Então, a gente vai aqui no final, vamos fazer 35 correntinhas e cortar esse fio para fazer o recorte aqui do outro lado, ok? Então, vamos fazer 35 correntinhas, cortar o fio. 35 correntinhas, eu coloquei 36, uma apenas de segurança aqui, e cortei o meu fio. A gente vai pegar e vamos fixar aqui, prender o nosso fio do outro lado, lá na terceira correntinha. Então, eu entro aqui na terceira correntinha, vou prender o meu fio, você prenda como você estiver acostumada a fazer, e aqui vou fazer novamente 35 correntinhas, ok? 35. 35 correntinhas, vou segurar a de número 35 aqui, fazer mais 2 apenas para virar, fiz mais 2 apenas para virar, vou lá na quarta correntinha, e agora vamos começar a fazer aqui os nossos pontos altos, os nossos pontos bloquinho aqui. 3 pontos altos, que a correntinha também funciona como um ponto alto. A gente coloca 2 correntinhas, vamos pular 2 pontos de base e começar a fazer aqui os nossos pontos bloquinho, até chegar aqui no nosso leque, né, que é o leque da curva, ok? E assim, completei a repetição dos pontos bloquinho aqui. Chegando aqui nessa parte, a gente vai pular aqui a distância, né, de 2 correntinhas, que fica lá 2 correntinhas.
e já começa a nossa repetição novamente. Vai dar um total de 14 pontos bloquinho aqui da nossa ponta, até chegar aqui no início do leque da curva. Aqui a gente já começa a mesma repetição que fizemos lá no tapete. Já vamos colocar 2 pontos altos dentro aqui do nosso primeiro ponto aqui do bloquinho e vamos fazer a repetição de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas até chegar aqui do outro lado, né? Que aí a gente chega aqui no outro lado e faz a nossa última repetição de 2 pontos altos, ok? Igualzinho a gente fez lá no tapete. E aqui a gente faz a mesma execução aqui que a gente fez do outro lado, que é exatamente igual, vai dar o total de 14 pontos bloquinho aqui no outro lado, finalizando nossa carreira. E eu já te mostro tudo bem certinho quando eu finalizar aqui. E assim como eu disse para você, completei a repetição dos nossos 2 pontos altos separados por 2 correntinhas aqui, até chegar lá no outro leque aqui da curva. E aqui temos um total de 15 conjuntinhos de 2 pontos altos, 15 conjuntinhos aqui. E no final, a gente volta a fazer a nossa mesma repetição aqui, igual a gente fez desse lado, com a mesma quantidade de bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Então, aqui do outro lado, vamos ter 14 também. 14 conjuntinhos de 3 pontos altos aqui. E no final, a gente vai fazer 5 correntinhas para virar aqui para a próxima carreira. E agora, a gente vai fazer 3 carreiras de ida e volta aqui, sempre subindo com 5 correntinhos ou fazendo os nossos 3 pontos altos aqui na carreira de ida e volta. Você vai fazer 3 carreiras e assim a gente vai fazer a outra carreira de pontos altos. Então, aqui a gente vai completar agora 3 carreiras de ida e volta somente de ponto bloquinho, do jeito que a gente fez lá no nosso tapete. Então, vou completar as minhas 3 carreiras aqui e já te mostro a próxima repetição. Completei as 3 carreiras aqui apenas de repetição, carreira de ida e volta de ponto bloquinho. A gente estava nessa carreira aqui de repetição de 2 pontos altos de separação da curva. E aí, depois eu fiz as 3 carreiras aqui, ida e volta, sem separação de curva, apenas carreiras de bloquinho, como a gente fez no tapete, ok? Apenas repetição aqui das carreiras de bloquinho. E aqui no nosso recorte, para poder tirar suas dúvidas, ficamos com 1, 2, 3, 4 carreiras, ok? Porque a gente já tinha uma carreira anterior aqui, que é a carreira de separação da curva, que começamos aqui na curva com 2 pontos, ok? Então, essa é essa carreira, né? Essa é a carreira, ok? Então, agora vamos começar a fazer aqui as nossas próximas carreiras. E assim, vamos para a próxima carreira. Coloquei 3 pontos, 3 correntinhas, coloquei 3 correntinhas, e agora, nesse espaço aqui de correntinha, lá no espaço, vamos colocar mais 3 pontos altos. 2 e 3. Agora, a gente começa a fazer a mesma repetição do tapete, colocando ponto sobre ponto, apenas fazendo aqui a carreira de ponto alto, ponto sobre ponto, e no espaço de correntinha, eu vou colocar 2 pontos altos, ok? Então, vamos fazer a nossa carreira aqui de contorno apenas com pontos altos, e eu já volto com você. Completei toda a carreira aqui apenas de pontos altos, lembrando que essa carreira tá pelo avesso, ok? Mesmo assim, vamos fazer aqui um contorno de ponto baixo para dar um peso aqui ao nosso recorte. Então, a gente vai já para o lado aqui e vamos colocar 3 pontos baixos. Em todos os espaços aqui, 3 pontos baixos. Ou 2 pontos baixos, dependendo do tamanho do seu ponto.
3 pontos baixos aqui na curva, eu já vou direto para o meu contorno aqui da parte do recorte e vamos fazer ponto sobre ponto para colocar aqui o acabamento de ponto baixo, ok? Ponto sobre ponto. No espaço de correntinha aqui, você pode colocar apenas um ponto ou colocar 2 pontos. Também isso daqui é questão do tamanho do seu ponto, do tamanho da sua correntinha, ok? Então, vou continuar esse acabamento aqui até a gente chegar aqui no nosso canto e já te mostro aqui nessa parte, porque aqui vamos colocar um ponto baixo desse lado e um ponto baixo desse lado. Aí, a gente faz ponto sobre ponto aqui nessa parte, do outro lado a gente faz a mesma coisa, um ponto baixo aqui na curva, né, do canto, e um aqui também nessa curva, e continuamos o nosso contorno igualzinho a gente fez desse lado, tá ok? E eu já te mostro. Completei aqui todo o meu contorno de ponto baixo, como eu disse para você, aqui na nossa curva, desse lado e aqui nesse espaço, coloquei apenas um ponto baixo. Depois, segui fazendo ponto baixo sobre ponto baixo e completei aqui a minha carreira do outro lado, ok? Lembrando que a gente estava fazendo aqui pelo avesso, tá? Essa carreira aqui estava pelo avesso, porque depois, quando a gente fizer aqui o nosso bico de acabamento, a gente vai fazer outra carreira aqui para ajustar aqui esse detalhe, ok? Então, vamos pegar agora a cor aqui do nosso bico, pegar a linha aqui para fazer o nosso bico. Vou entrar aqui bem no cantinho, que é no ponto baixo aqui, no último, né? Bem aqui no cantinho, perdão, vou me aproximar mais. Aqui, assim. Vou prender esse fio e agora subir 3 correntinhas, colocar mais 4 pontos altos aqui para fazer o nosso bloquinho de 5 pontos altos no nosso bico, ok? Aqui a repetição do bico é do mesmo jeito que a gente fez no tapete, só que a gente vai trabalhar a carreira de ida e volta, ok? Então, fizemos 5 pontos altos, contando com as 3 correntes. Agora, eu vou colocar 3 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, no próximo, fazer um ponto baixo. 3 correntes, vou pular 2 pontos e fazer aqui o meu conjuntinho de 5 pontos altos. Então, essa é a nossa repetição da carreira, lembrando que essa carreira eu tô aqui pela frente do trabalho, ok? E eu encontro com você na finalização. Aqui no final, completando, né, a nossa repetição, no meu sobrou um ponto aqui. Aí, eu fui, fiz o meu ponto alto reto aqui com os meus pontos baixos, ok? Eu pulei esse ponto aqui, já fui direto para o último ponto, tá ok? Não sei por que sobrou um ponto aqui, mas sobrou, viu, gente? Mas não tem problema, não. Agora, aqui, vamos continuar a repetição do tapete, igual a gente fez lá no nosso tapete. Vou fazer uma correntinha só para dar a altura do ponto alto. E aqui agora eu começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto. Mesma repetição que fizemos no tapete, somente aqui, que é diferente, que a gente tá trabalhando carreiras de ida e volta. Aí, agora, eu vou colocar 8 correntes, vou lá para o meu bloco de 5 pontos altos, o meu motivo, e faço os meus 5 pontos baixos. E essa é a repetição até o final. Completei toda a repetição e coloquei o último ponto baixo aqui na terceira correntinha, ok? Agora, a gente vira o nosso trabalho, vamos caminhar com ponto baixíssimo até aqui o terceiro ponto. Chegando no terceiro ponto, já vamos fazer aqui o nosso ponto baixo. Tô laçada na agulha, vou aqui no espaço de correntinha e vamos fazer a mesma repetição lá do tapete. 2 pontos altos separados por 2 pontos picô. Aí, a gente fez aqui o nosso motivo de 3 pontos baixos separados por 3 pontos altos. Eu falei 2, né? Mas, na realidade, são 3, né? Aí, a gente faz o ponto baixo aqui no meio do nosso motivo
Enfim, a mesma repetição que fizemos lá no tapete até o final, ok? E assim completei aqui toda a repetição do nosso bico, chegando aqui no último pontinho, como eu disse para você, vamos caminhar aqui com ponto baixíssimo, até a gente chegar aqui no cantinho. E agora, a gente vai começar a fazer o nosso contorno aqui de ponto baixo, do mesmo jeito que a gente fez na carreira anterior. Aqui, o primeiro eu coloquei 3 pontos baixos, e agora eu vou seguir aqui apenas colocando ponto baixo sobre ponto baixo, fazendo aqui todo esse contorno. Então, é só completar aqui o contorno, ponto baixo sobre ponto baixo, e eu já te mostro como vai ficar. E completei aqui todo o contorno de ponto baixo no recorte aqui e também nas laterais, ok? Então, aqui é só a gente fazer o corte do nosso fio e já finalizou aqui um trabalho. Porque nesse modelo aqui, nessa cor rosa, eu não vou colocar aquele lacinho aqui, né, o passa-fita nesse aqui. Mas eu vou te explicar aqui de uma forma fácil no outro que eu fiz. E assim, para você que quer fazer o seu cordão aqui de correntinha, o seu cordão passa-fita para colocar aqui no seu recorte do pé do vaso, a gente vai precisar de 2 cordas, ok? Uma corda, você já prende aqui desse lado, faz o seu passa-fita até na posição aqui do laço que você quer colocar, né? Até na posição onde você vai fazer o seu laço, você vem aqui, faz como se fosse um E já deixa a sua cordinha aqui, já faz o corte do seu fio. Só faz como se fosse um Ezinho mesmo e deixa aqui de um lado, porque vamos precisar de 2 cordas. Lembrando que esse laço eu não amarrei ele, eu apenas colei ele aqui. Fiz a colagem como se fosse um E também, 2 Es, né? Um E de cada lado, e prendi aqui com a pérola. Então, do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Prendi do outro lado aqui, fiz a minha medição com a fita, a corda aqui por cima do tapete, para poder medir bem certinho a posição do meu laço. E é bem fácil de fazer, igualzinho eu expliquei lá no tapete, que eu usei 2 fios, né, para fazer essa corda aqui de correntinha. E eu espero ter ajudado você. Deus abençoe todas as suas vendas. Eu espero que você tenha gostado. E um bom crochê. E tchau, obrigado!